Essa semana voltou aquela grande discussão sobre imposto sindical, contribuição sindical, por conta de quê? Uma entrevista que o ministro do Trabalho ele concedeu, se eu não me engano, à CNN, e onde ele falava, né, sobre essa questão toda que os sindicatos, ministro do Trabalho, que os sindicatos deveriam ter o direito de poder cobrar o imposto sindical, a contribuição assistencial, vamos dizer assim, né, o que eles querem que volte a ser obrigatório, porque isso durante algum tempo já é facultativo. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, mas o fato que nos choca é que é o ministro do Trabalho falando que o próprio trabalhador ele não deveria poder individualmente exercer o seu direito de oposição. Mas existe uma questão no Congresso, existe uma questão também no Supremo, que foi decidido recentemente, nós vamos estar falando aí nesse vídeo. Mas antes de continuar, eu gostaria que vocês dessem aquele like no nosso vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Deixo também o link na descrição do vídeo para quem tem gato, tem cachorro e quer proteger o seu sofá. Ora, nós sabemos que existe a contribuição sindical, assistencial, confederativa, que acompanhou os trabalhadores durante longos anos, né, de pagamentos, e aí isso em determinada época o Supremo considerava como obrigatória, era tributário, tinha que pagar, etc. e tal, mas sempre houve uma questão que lá nas convenções diz que tinha o direito de oposição, então o funcionário que exercesse esse direito ia lá no sindicato, protocolava uma cartinha, e aí isso era resolvido, aquele funcionário, aquele empregado, ele não era descontado. Mas os sindicatos sempre fizeram questão de pressionar isso para poder receber todas as contribuições e de todos os funcionários. Veio a reforma da trabalhista, isso foi colocado como facultativo, inclusive para haver desconto tinha que ter autorização dos trabalhadores, falando genericamente dessas contribuições, apesar de nós termos dividido aqui entre contribuição sindical, assistencial e confederativa, que são umas que foram estipuladas por lei e outras por convenção coletiva, mas de qualquer maneira a gente sabe que os sindicatos eles queriam receber. E recentemente, né, no governo passado, isso ficou mais relevante quando o Supremo entendeu que isso não deveria ser forçado, né? Inclusive saiu um questionamento onde somente através de carta autorizando o desconto poderia ser descontado. O governo muda toda a temática, todo o entendimento, toda a interpretação. O que acontece? Passa a ser discutido novamente para que isso voltasse a ser obrigatório. E o Supremo, recentemente, ele entendeu no julgamento de uma determinada ação que versava sobre isso, que a contribuição assistencial ela era constitucional, porque já tinha passado, vamos dizer assim, ela ser obrigatória, então constitucional, portanto poderia ser obrigatória, mas teve uma ressalva lá, uma pequena ressalva, que deixou o direito de oposição dos empregados, salvo, né, respeitado o direito de oposição. E isso, essa semana, foi o que deu essa questão toda com a entrevista do ministro, em que ele fala abertamente, na entrevista, em que todo mundo deveria pagar. Todo mundo, não deveria existir direito de oposição. E a gente fica, às vezes, pensando como a situação democrática, né, o ministro do Trabalho vem dizer que os trabalhadores não podem exercer o seu direito de dizer se querem contribuir ou não. E aí é uma questão já antiga, né, nessa discussão, que fala, a grande maioria dos juristas entende que essa contribuição, como ela é decidida, principalmente essas que era assistencial, parece que já está trocando de nome, então a gente está falando aqui na versão antiga, né, porque isso pode vir com a nomenclatura nova. As assistenciais e confederativo era, vamos dizer assim, contribuições instituídas no âmbito da convenção coletiva, portanto na Assembleia, e ela teria, né, como se fosse obrigatória somente para aquelas pessoas que são da categoria, são sindicalizadas e participam da Assembleia. Porque, segundo o ministro, independente, né, de oposição ou não, deveria valer o que eles decidissem na Assembleia, mas nós sabemos que as Assembleias nem todo mundo participa, não tem uma frequência razoável e que normalmente não é nem divulgado. A categoria, quem não é sindicalizado, ele nem toma ciência. Quando isso acontece, acontece essa Assembleia, que você vai ver, já aconteceu, né? Então não é divulgado antes para as pessoas poderem participar e se manifestar. É feito sempre de uma forma
é que quando você chega lá já aconteceu a assembleia, já está decidido. Então você não tem nem o direito de participar da assembleia. Mas, por outro lado, é bom a gente lembrar que a própria Constituição, ela garante, né, a liberdade de associação. E a gente não está falando aqui nem só de direito individual e coletivo, né? Estamos falando do capítulo 5, que tem lá a previsão que diz que ninguém é obrigado a se associar, né? Que é livre a liberdade de associação. Então, o padrão é o seguinte: se a pessoa quiser se associar, ela vai lá, se associa, se associando, como ela participa daquela categoria, tudo aquilo que for decidido pela categoria, como ela está dentro desse conjunto, ela ia, né, ser obrigatório para ela também. Aquelas pessoas que não participam, então elas não, vamos dizer assim, não estariam obrigadas a contribuir, seria facultativo, se elas quisessem elas contribuir e não ter a obrigação de ter que fazer essa contribuição. Mas existe ainda, vocês viram por aí na televisão, muita gente aí, filas quilométricas no sindicato. Veja bem a questão da liberdade de associação. Teria que ser o inverso, né? Teria que se manifestar para contribuir e não se manifestar para não contribuir. É o contrário, né? Isso fere o direito de liberdade sindical, de liberdade de associação, não é só sindical não, todo tipo de associação, porque praticamente a situação está sendo inversa. Você está querendo se manifestar, você não quer associar. Se é liberdade, você se associa ou não. Então, é o contrário. Teria que ter obrigação, como fala. E já existe lá no Congresso Nacional um projeto de lei visando tornar isso não obrigatório. E aquilo que o Supremo decidiu que pode ser cobrado, que dependa sim do direito de oposição e da autorização escrita do trabalhador para poder isso estar sendo descontado. E você? O que você acha? Né? Depois de toda essa explicação, de toda essa discussão, dessa manifestação do que o ministro falou, que está sendo muito ventilado por aí, o que você pensa disso? Você gosta de pagar essa contribuição? Você quer pagar essa contribuição? Ou você acha que essa contribuição deveria ser primeiro questionado para o trabalhador, que é quem, em última análise, vai pagar essa situação? Ela deveria ser obrigatória para todos ou não? E outra coisa, essas contribuições que é feita para o sindicato só por conta dessa convenção, elas são legítimas? Se o sindicato ele não arrecadasse essas contribuições e fizesse outros tipos de serviço, que tipo de serviço? Antigamente eles ofereciam clubes de férias, clube para os trabalhadores, assistência médica, assistência jurídica, que já funciona, né? Mas se funcionasse mesmo, os trabalhadores eles iam querer utilizar isso, é claro. Então, uma das questões que é discutida, que é ventilada por aí, é que os trabalhadores, eles não contribuem porque eles não veem, veja bem, eles não veem uma contraprestação daquilo que eles são descontados, daquilo que eles investem, daquilo que eles contribuem para o sindicato. Porque isso poderia funcionar espontâneo, desde que eles vissem dentro do próprio sindicato que uma utilidade naquilo que eles contribuem. E não sendo obrigado. O cara paga e não tem direito a nada, ele não usufrui nada. E aí o ministro vem dizer que os direitos resguardados na convenção. Somente isso vale todos esses valores para ser descontado dos trabalhadores que já ganham um valor pequeno. Fica aí, pode se manifestar. Você que tem concordância, você que, vamos dizer, concorda em ser descontado e pagar, diz aí o porquê, que você acha. Se você também não gosta, você não quer, você se opõe, você é contra, deixa aí também nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.